Se existe uma coisa que irrita os pais é a famosa birra das crianças. Alguns pequenos não obedecem de jeito nenhum e ainda são mandões. Para conseguir pequenas coisas, eles fazem da vida dos pais um verdadeiro inferno. Quem nunca viu uma criança jogada no chão de um supermercado berrando por alguma comida, brinquedo, e o pai de repente não quer dar esse brinquedo? Ou aquela criança que começa a gritar no meio de uma apresentação só para ir embora mais rápido? A vida desses pais não é nada fácil. Por isso, é tão complicado julgar a ação deles em momentos assim. Às vezes, em meio ao desespero, até os pais cometem erros e exageram na bronca. Um vídeo viralizou na internet após uma criança correr e gritar pedindo para entrar no carro da mãe. A imagem causou revolta, mas muitas pessoas também sentiram empatia pela mãe. Afinal, cuidar de crianças não é uma tarefa fácil. Mas como saber qual é o limite da bronca e do exagero? Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas e você confere a resposta agora no Balanço Geral. Veja aí. Essa criança esperta e peralta é Valentina. A pequena de 4 anos tem energia de sobra. Saia daí! Bom, você viu aí o pique da menina, né? E é assim o tempo todo. Valentina não para quieta um segundo. E quando a mãe decide que é hora de parar um pouquinho... Eu fiz birra. Por quê? Porque eu não queria ir embora. E a danadinha faz mesmo. Desde bebê, a Valentina sempre usou de artimanhas para chamar a atenção dos pais. Em alguns casos, não apenas deles, mas da vizinhança inteira. Uma delas virou até caso de polícia. Porque ela tinha um pouquinho de cólica, tudo, mas e daí já chorava por causa disso e ela tem um choro muito estridente. Então teve um dia que a gente se deparou com a vizinha que estava apavorada, que ela falou que a polícia esteve na nossa porta por uma queixa de maus tratos com ela. E não era birra, era mãe, era gritaria e assim, era direto. Inteligente e muito esperta. Quando ninguém mais cai em suas chantagens emocionais, Valentina trata logo de mudar a estratégia. Dá uma olhada nesse vídeo. Acabou. Não tem mais lona. Morreu? Ué? Só que eu falei que acabou a lona? Chega a ser engraçado de ver, né? Imagina a pequena se fingindo de morta só porque foi contrariada pela mãe. Ela se fazia isso toda mole. Eu falei assim, teve um dia que eu saí da loja, eu peguei, eu falei, eu vou embora e vou deixar você. Não resolveu? Continuou deitada, estatelada no meio do corredor da loja. Cômico se não fosse complicado. Muitas vezes, a birra das crianças pode levar os pais ao limite. Muitos até chegam a ceder ao pedido dos filhos em troca de um pouquinho de paz. Sol não. Ela jura que, com ela, nada de choro nem marra. Eu deixo ela no cantinho da disciplina, eu corto as coisas que ela gosta, corto o desenho, corto o celular, que ela tem um celularzinho que ela brinca, eu não deixo ela ir no parquinho. Resolve. Tem vezes que vocês não aguentam e cedem. Olha, meu marido cede. Meu marido, ele não aguenta. Eu não cedo, eu nunca cedo. Se comigo não é não, coloquei ela lá no cantinho para pensar, igual, né, as psicólogas falam, bota lá 1 minuto por cada idade, de colocar ela no cantinho da disciplina, ela fica o tempo determinado, eu falo para ela, agora pede desculpa. Ela fala, não. Um comportamento chamado de birra é um comportamento aprendido. Ou seja, a criança é treinada de maneira inadvertida pelos próprios pais a fazer um comportamento de birra. Por exemplo, ela pede alguma coisa e o pai e a mãe negam. Daí ela chora, ela grita, não sei o que, tá bom, pare, tome aqui o que você quer. Pronto. Você acabou de ensinar que quando ela quiser alguma coisa, ela vai fazer aquele comportamento. Então, não tem que prevenir, tem que entender um pouco sobre comportamento e desenvolvimento humano. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, uma criança que está no seu auge de comportamento exploratório, de fazer tudo, de colocar as coisas no chão, de tirar, tem que entender isso. Às vezes uma birra precisa ser acolhida também. Entenda primeiro o que a criança quer. Ela está doente, ela está nervosa, ela passou por uma situação difícil. A mãe tenta não ceder às manhas da filha. Põe limites, corrige a pequena a todo momento, até mesmo no meio da nossa entrevista. Então, as birras, elas foram evoluindo. Conforme ela via que eu não cedia. Não, espera um pouquinho, filha. E senta aqui, fica quietinha. Uma coisa. Não, espera.
Tá rapidinho, volta aqui. Eu fui professora por muitos anos também, então a gente aprendeu que botar no cantinho da disciplina, 1 minuto equivalente a cada idade. Senta, minha filha, senta que você tá atrapalhando. Valentina, vem cá. Conta que você queria um carrinho de mercado, né? Queria que você queria? E esse? Aqui, ó. Não, chega. Esse aqui não. Não. Mas depois. Nem depois. Vem aqui. Vem aqui, eu tô conversando com você. Venha. Espera, Valentina. Dá pra você se comportar um pouquinho? Caixa de brinquedo agora não. Mas qual é o limite certo a ser dado aos filhos? Como os pais devem agir diante desse tipo de comportamento dos pequenos? Recentemente, um vídeo dividiu opiniões sobre o assunto. Nele, a criança corre atrás do carro da mãe e grita por ela. Descaso, punição, limite, abandono. A gente começou a discutir, ela começou a gritar. Eu acabei parando, aumentei o som, como eu faço isso de costume, para ela cessar. E nesse momento de birra dela, eu aumentei o som. Quando eu vi, eu fui arrancar o carro para sair. Quando eu vi, ela estava passando na frente do meu carro. Eu me considero uma excelente mãe. Eu tenho um amor enorme pela minha filha, um sonho de ter uma menina que Deus me concedeu. Eu sou louca por ela, eu faço tudo que eu posso para ela. Em primeiro lugar, sempre ela na minha vida. Tiro da minha boca para dar para ela. Dela colocar uma criança fora do carro, acelerando, tanto que tem pelo vídeo, a gente consegue ver que uma hora a criança passa em frente ao carro. E mesmo assim ela freia e acelera uma situação ali meio que é notória que ela está expondo a perigo a vida daquela criança. O vídeo foi mostrado para especialistas no assunto. Por um lado, a gente não pode saber o que aconteceu, pode ter sido uma vez na vida, mas é bom a gente saber e os pais saberem. Não é permitido esse tipo de comportamento em que você se descontrola de maneira tal que você passa um modelo errado e que você humilha a criança. Então, a primeira coisa que eu acho que poderia ser feita é justamente essa mãe chegar para essa filha e pedir desculpas para ela. Olha, eu fiz um comportamento errado, isso não é correto. Vamos sentar agora e conversar e entender o que pode ter sido feito. Se fosse para eu, conselheiro aqui de Colombo, e mais os meus pares aqui trabalhamos, da experiência que a gente tem, no meu ver, por mais que aquela mãe disse que foi algo momentâneo, temporário, eu entendo que é muito difícil uma violência contra uma criança começar naquele nível. Porque ali houve um abandono material, ela expôs a criança a uma situação de risco que ela mesma poderia atropelar. Se a criança segura no carro, ela arranca, de repente essa criança cai, podia sofrer danos até irreparáveis. Tá? E mais a situação psicológica da situação de abandono. Você vê que a criança ela grita no desespero. Esse é o tratamento cruel que a Lei 13.010 traz, né? Que precisa ser punido. Nesse caso, eu entendo que é uma punição que vai além de uma questão administrativa, que ali houve um crime. Eu vi o vídeo, assim, não vou negar. É impactante, foi uma atitude extrema, mas assim, ninguém sabe o que a mãe passou. Para parar um pouquinho, ó, a mamãe teve que ceder o celular para ter um joguinho para a Valentina se acalmar aqui, ficar um pouquinho sentadinha. Claro que os pais passam por birras, manhas e outras situações difíceis, né, com os filhos. Mas há casos em que a barganha ou a conversa ou o castigo não foram suficientes para muitos desses pais e mães. Muitos chegaram a atos extremos e muito mais violentos com as crianças. As imagens chocantes mostram o desequilíbrio a que chegam alguns pais. Manhas que viraram sérios traumas e fortes hematomas. Nas situações que poderiam ser resolvidas com diálogo, marcas profundas no corpo e na alma, deixadas por quem deveria dar o exemplo às crianças. De queimaduras com água quente ou ferro de passar, a surras e espancamentos que arrancam a pele dos pequenos e também a vontade
de ficar com os pais. Uma dor vivida tão precocemente que muitas dessas crianças preferem estar em qualquer lugar do mundo, menos voltar para casa. Se você olhar pelo artigo 5º do Estatuto, ele diz lá que nenhuma criança ou adolescente deva ser submetido a tratamento cruel, degradante, humilhante, né? E castigo físico não é permitido. Existe o Disque 100, que a suspeita ou a confirmação de maus tratos deva ser denunciado. Ou então denunciar no Conselho Tutelar da localidade.